Salve, salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória e Tradição. Aqui quem vos fala sou eu, Felipe. Meus amigos, hoje vamos para um vídeo que eu acho que é importante a gente trazer esse assunto à tona, porque eu vejo muita gente já cantando uma derrota antes do tempo, falando que Fortaleza já caiu, que a briga por rebaixamento já está valendo desde agora. Eu concordo que a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas assim, sem pânico, tá? Eu acho que não adianta a gente também perder um pouco da razão nesse exato momento. E nessas horas é sempre bom a gente recorrer para aquilo que não vai falhar nunca, né? Que é a matemática. Então vamos trazer aqui nesse vídeo alguns dados que aqui do GT a gente acabou coletando com a grande ajuda do Thiago Minhoca, inclusive está acreditado aqui nas imagens que vamos colocar aqui no vídeo. E vamos tentar entender o que aconteceu com equipes que também pontuaram somente um pontinho no começo do Campeonato Brasileiro, ali nas 5 primeiras rodadas, e comparar também com a campanha que cada um fez até o final da competição. Também vou mostrar aqui para vocês como estava um Z4, com as equipes que estavam no Z4 na quinta rodada e quantas dessas equipes caíram, foram rebaixadas, todas as 4 foram, algumas já sequer escapou. Então, o cenário não é nem tão drástico e também não é nem tão positivo. Então, fica até o final desse vídeo para poder você acompanhar tudo que a gente vai falar aqui no GT. Então, vou chamar aqui a vinheta para a gente dar início a mais esse vídeo. Pois bem, galera. Pois bem, eu vou colocar logo aqui na tela, porque é muita imagem para colocar na tela, tá? Então vou logo compartilhando com vocês, para a gente ver uma pequena comparação nas últimas 8 edições, tá? Peguei esse recorte um pouco mais curto, mas nas outras a gente vai ter um recorte desde o início dos pontos corridos. Mas para caber bonitinho aí na imagem, você pode ver que da quinta rodada, em cada uma dessas edições, com a 38ª rodada atual, nunca os 4 inteiros, 4 clubes completos foram rebaixados, e nem assim todos acabaram escapando, né? Você pode ver que nunca passou de 2, foi um limite máximo, inclusive está bem pareado, porque de 8 edições, das últimas 8, em 4 delas, a metade daquele Z4 acabou sendo rebaixada, e na outra metade, somente apenas um clube do Z4 acabou sendo rebaixado, tá? E assim, por diversas vezes, em outros cenários, o Lanterna acabou se salvando, o 17º que acabou caindo, enfim, é muito sim moldável, né? É muito interessante também a gente comparar. E é a certeza, né, que a quinta rodada ainda é muito cedo para se tirar alguma conclusão, mas não deixa de ser uma questão de preocupação, né? Afinal, a gente vê que em nenhum dos casos, sim, ficou 0 rebaixados, né? Se estavam no Z4 naquela quinta rodada, pelo menos um daqueles clubes acabaram caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é muito interessante, é muito curioso para a gente acabar comparando. E eu vou colocar agora aqui na tela para vocês poderem observar, um dado que o Thiago Minhoca ele acabou compartilhando tanto no Twitter dele, mas a gente acabou trazendo para cá para a mesa também, que é sobre equipes que largaram com apenas um ponto nos 5 primeiros jogos da Série A, mas logo em seguida eles você pode ver o que aconteceu com eles, né? Ó, a gente tem aí, no caso, alguns exemplos bem interessantes, tá? Palmeiras de 2006, ele tinha um ponto nas 5 primeiras rodadas e terminou em 16º, brigou para não cair. O Fluminense de 2008, ele terminou em 14º. O Fluminense também brigou para não cair. O Fluminense que nesse ano, curiosidade, ele tinha muito foco na Copa Libertadores de 2008, que ele foi até a final, ele foi até a decisão, que era ali no meio do ano. Ele acabou sendo derrotado para a LDU. E com isso, o Fluminense, que tinha um foco, treinado pelo Renato Gaúcho, que era conhecido por ter um foco total na Libertadores, meio que esqueceu o brasileiro, algo que ele faz para a carreira dele inteira, até no Grêmio, no Flamengo, ele fez isso recentemente. Você vê que o Fluminense acabou brigando para não cair e conseguiu se salvar ali no segundo semestre. Atlético Paranaense em 2009, ele também tinha um ponto nas 5 primeiras rodadas. Ele, assim como o Fluminense, terminou em 14º. Já o Coritiba, ele é o primeiro caso de clube que, com um ponto ali nas 5 primeiras rodadas, acabou sendo rebaixado ao final do campeonato. Ele ficou em 17º. No ano seguinte, o Atlético Goianiense, ele terminou em 16º também, ele brigou para não cair. O Atlético Paranaense, em 2011, acabou sendo rebaixado, assim como o seu rival Coritiba tinha feito em 2009. Ele repetiu esse feito em 2011, terminando também na mesma posição, assim como também o Avaí, que tinha um ponto e foi rebaixado como lanterna. E o Corinthians em 2012 é um caso semelhante ao Fluminense de 2008, tá?
porque o Corinthians em 2012 ele estava disputando a Copa Libertadores. Ele também, assim como o Fluminense, também chegou na final, foi ali até o meio do ano, foi campeão e aí pôde focar no Brasileirão. E como o Corinthians realmente tinha um time muito organizado, apesar de apenas um ponto nas 5 primeiras rodadas, ele conseguiu chegar até o final do campeonato estável. Inclusive, ele classificou para Libertadores, mas eu não coloquei ele com uma tarjazinha verde, tá? Eu coloquei ele mesmo, deixei ele padrão, porque nessa época apenas o G4 iria para a Copa Libertadores. Então, se a gente for basear no critério da época, ele não conseguiu a vaga via Brasileirão. Ele jogou a Libertadores 2013 por ser o atual campeão. O Flamengo em 2015, ele terminou em 12º, também ficou ali no meio de tabela. O Joinville, no mesmo ano, foi rebaixado como último colocado. O Vitória, em 2017, brigou muito para não cair e se salvou em 16º. E no ano seguinte, o Paraná, foi rebaixado em 20º como lanterna da competição. Em 2021, na edição do ano passado, o América Mineiro ele acabou terminando em 8º. Ele pegou a vaga na pré-Libertadores, aquela última vaguinha, e assim, ele com um ponto nos 5 primeiros jogos da Série A, terminou o ano indo jogar a Libertadores, tá? E, novamente, dando os créditos, todos esses dados foram coletados pelo Thiago Minhoca, lá do grupo O Povo. Agora eu vou colocar aqui na tela, pessoal, umas artes que o próprio Thiago Minhoca fez, e vou colocar aqui para vocês verem, comparar um pouco da evolução dos clubes que tinham somente um ponto a essa altura do campeonato, e eles foram evoluindo assim à medida que o campeonato foi avançando, né? O primeiro que eu vou compartilhar aqui com vocês é o Palmeiras de 2006, que vocês podem observar ali na imagem. O Palmeiras de 2006, vocês podem perceber, ele tem uma curiosidade, tá? Ele perde a sua estreia para a Ponte Preta e ele só vence o primeiro jogo ali na sexta rodada, quando ele enfrentou um outro rebaixado daquele ano, que tinha sido a Ponte Preta, um clube, e depois ele enfrentou o Santa Cruz, né? E assim ele pôde acabar pontuando, tendo a sua primeira vitória na Série A do Brasileirão. Então é interessante comparar que a estreia foi contra um rebaixado e os seus primeiros 3 pontos foram também com a equipe que foi rebaixada naquele ano, naquela edição. O Palmeiras acabou evoluindo e acabou chegando os 44 pontos, né, ao final, ali naquela margem, aquela médiazinha ali, que você acaba se salvando no campeonato. Agora eu vou colocar aqui o segundo exemplo, a gente está seguindo gradualmente, né, essa ordem de equipes que estavam disputando o campeonato naquela altura. O próximo é o Fluminense de 2008, Fluminense daquela Copa Libertadores, que eu falei para vocês, que chegou na final contra a LDU. Ele teve um campeonato um pouco mais assim, inerte, um pouco mais pro lado, esquecido, e ele estreou empatando a Série A, seguiu com esse um ponto, e você pode ver, ó, que ele foi até o final lutando para sobreviver. Tanto que você vê que na 19ª rodada ele só tinha 16 pontos, né? Ou então ele já era um virtual rebaixado, se ele mantivesse o mesmo ritmo, ia terminar com 32. Então ele teve que correr contra a maré, teve que buscar pontuação, meio parecido com o que eles fizeram em 2009, mas em 2009 eles não tinham um ponto nas 5 primeiras rodadas, tá? O outro exemplo que a gente vai seguir aqui na ordem já é de uma equipe que também estava lutando para não cair. Opa, acabei colocando aqui o América Mineiro de 2021. Mas de uma equipe que estava lutando para não cair e em 2009 e acabou ficando em 14º colocado, tá? Que foi o Atlético Paranaense, que em 2009, deixa eu colocar aqui, pronto. O Atlético Paranaense que em 2009 ele tinha como uma curiosidade, é isso aqui, ó. A arrancada que ele deu antes do final do primeiro turno. Você pode ver que o time ele passou as 5 primeiras rodadas com um ponto. Aí, na sexta, ele já pula para 4. A sétima rodada, 5, aí 8, 8, aí 11, 12 pontos. Teve uma sequência de se ganhar e aí ele deslanchou. No final do primeiro turno, foi tipo um estalo para o Atlético Paranaense acordar. E assim ele partiu rumo a o seu salvamento, terminando o campeonato com 48 pontos, com uma pontuação muito boa, tá? Que atualmente, inclusive, você consegue uma vaga na Sul-Americana. Tipo assim, quem não consegue a vaga na Sul-Americana, né? Porque é um campeonato que hoje em dia qualquer. Não vou dizer assim que qualquer um pega vaga, né? Mas assim, é muito acessível o time acabar. Opa, o time acabar conquistando uma vaga na próxima fase. Outro exemplo é o Coritiba de 2009, tá? Coritiba de 2009 que foi rebaixado, diferente do que aconteceu com esse Atlético Paranaense. O Coritiba de 2009 acabou sendo rebaixado em 17º. Ele também tinha somente um ponto nas 5 primeiras rodadas. Ele acabou evoluindo, subindo um pouco mais na tabela. Não teve essa arrancada tão grande, mas ficou com 45. Tem que lembrar, nesse ano de 2009 foi quando o Fluminense deu aquela arrancada, né? O Fluminense acabou se recuperando muito no Campeonato Brasileiro,
Inclusive rebaixou o Curitiba num jogo lá no Couto Pereira, teve muita confusão, isso é um episódio muito lamentável do futebol brasileiro, inclusive, e o Curitiba acabou sendo rebaixado. Começou pontuando com somente um ponto nas primeiras rodadas, não conseguiu se recuperar, e mesmo com 45 pontos, ele ficou na Série B do ano seguinte, tá? Curitiba que, inclusive, na Série B naquela época, sempre que ele, ele descia para a Série B, acabava voltando, se recuperando. E agora eu vou colocar aqui um detalhe de 2010, que é o Atlético Goianiense, tá? Atlético Goianiense, que quando ele voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, ele tinha também uma sequência de um ponto, aí venceu, continuou com 4 pontos, e assim foi seguindo. E ele se salvou com 42 pontos. Olha como é muito diferente o Brasileirão, né? Em 2009 o Coritiba é rebaixado com 45, e em 2010 o Atlético Goianiense com 42 já consegue se salvar. Muito interessante também essas curiosidades que a gente vê de pontuação de algumas equipes. Algo que não aconteceu, por exemplo, com o Atlético Paranaense, rival do Coritiba, que assim como o Coritiba conseguiu cair em 2009, em 2011 o Atlético Paranaense ele é rebaixado numa campanha que foi a última vez que o Atlético conseguiu ser rebaixado via Brasileirão, né? Desde então ele conseguiu a sequência desde 2013 na Série A do Campeonato Brasileiro e assim ele vai se mantendo muito bem numa reconstrução que é invejável, né? A gente pode ver que com 41 pontos o time ficou até a 10ª rodada somente com 2 pontos. Ele manteve-se com um até a 8ª, na 10ª que ele conquistou outro empate e só foi vencer na 11ª rodada. Realmente uma campanha muito complicada, muito difícil. O time só começou a tentar uma arrancada ali por volta da 23ª rodada, na 26ª por ali, mas muitos empates e o time acabou amargando o rebaixamento nesse ano, nessa temporada. Algo que também aconteceu nessa temporada com o Avaí, tá? O Avaí também ele teve uma sequência de pontuação um tanto quanto curiosa, porque o Avaí ele foi o lanterna dessa edição do Brasileirão. E como lanterna da edição do Brasileirão, você vê que o ritmo de pontuação dele foi pior ainda, né? Ó, ele se manteve com o ponto até a sexta, foi empatando até a quarta rodada, só venceu na 10ª rodada, depois só vai ter outra vitória na 13ª, e meu amigo, aí é abraçar o rebaixamento. Porque aí foi 18ª, 19ª ele venceu, e a 20ª não ganhou mais. Só foi ganhar na 30ª rodada e fim da linha pro Avaí em 2020. Aí sim, é uma campanha que a gente pode dizer que abraçou o rebaixamento e meu amigo partiu para cair direto, caiu em queda livre. O Corinthians de 2012 foi o mesmo exemplo do Fluminense de 2008 que eu falei para vocês. O foco era na Libertadores. Ó, compara com Fortaleza, tá? O foco era na Copa Libertadores. Então, o começo do campeonato ele não tinha essa mentalidade. O que aconteceu? Corinthians continuou com um ponto até a quinta rodada, venceu somente na sexta, continuou empatando. Aí, quando chegou ali por volta da 15ª rodada, é que o time partiu a pontuar mais. E ali, quando passou da 22ª, meu amigo disparou, e até porque o Corinthians só tinha que focar no Mundial de Clubes, e aí ele pôde fazer nadar de braçada no Brasileirão, né? E ainda mais com a vaga na Copa Libertadores garantida, então para ele estava tranquilo fazer esse tipo de campanha. O Flamengo de 2015 foi outro que a gente mostrou ali. Vou trazer aqui mais uma imagem para vocês acompanharem o ritmo de pontuação dele naquela época, naquela oportunidade. Foi dessa forma. O Flamengo ele conseguiu a primeira vitória somente na sexta rodada, depois ele manteve-se com 7 pontos, só venceu de novo na 10ª, aí venceu na 12ª, e aí sim ele entrou num ritmo de pontuação. Você pode ver que ele, a partir da 19ª rodada, o Flamengo partiu a pontuar, tanto que ele fez uma escadinha ali, ó, ali acima. Quando entrou na casa dos 40 pontos, meio que estacionou ali por volta de umas 9 rodadas, mas depois, na 34ª, ele conseguiu mergulhar para fazer os 49 pontos e se salvar do rebaixamento. Rebaixamento esse em 2020 que o Joinville não conseguiu evitar, tá? Joinville, que foi o lanterna daquela edição, fez uma campanha muito ruim, foi um dos piores lanternas, inclusive, assim, não chegou a ser piores, né? Porque teve outras equipes que fizeram campanhas ruins. Mas você pode ver que um ritmo de pontuação muito abaixo, tanto que a primeira vitória do Joinville é só na 8ª rodada, depois ele só vence de novo na 12ª, 16ª, e aí, meu amigo, aí é da 20ª rodada em diante, é abraçar o rebaixamento. Um segundo turno completamente triste, onde eles só pontuaram 11 pontos só eles acabaram fazendo. Então é impossível você pensar em manter na Série A com esse ritmo de pontuação. E aí o Joinville justamente acabou abraçando o rebaixamento. O Vitória de 2017 é outra equipe que, como mostramos ali mais cedo na imagem,
conseguiu se salvar do rebaixamento, mas foi um custo muito pesado para o Vitória, porque você pode ver que o ritmo de pontuação dele também foi muito ruim, porque ele teve uma sequência de não conseguir vitórias até a quinta rodada, depois ele amargou isso novamente da 12ª até a 17ª rodada, aí ele consegue uma sequência de vitórias, consegue partir mais acima, tem outro hiato de vitórias que é ali da 26ª até a 32ª rodada, e aí, meu amigo, o time nas últimas rodadas teve que brigar para ficar. E ele brigou, brigou, mas na última rodada, mesmo sendo ali derrotado, acabou permanecendo na primeira divisão somente em 16º, ali no limite para não cair. Quem não pôde conseguir isso foi outro lanterna, em 2018, o Paraná Clube, né? O Paraná hoje, que inclusive está na Série D, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e ele viu isso acontecer com ele. Uma sequência de um ponto até a quinta, na sexta ele já consegue outro empate, na sétima rodada outro empate e só vai vencer ali na nona. Meu amigo, quando chega na 14ª rodada, o Paraná abraçou o rebaixamento, porque ele só foi de 13 pontos e na 38ª, na última rodada, meu amigo, foi da 14ª rodada até a última somente com 10 pontos conquistados. Aí é você abraçar o rebaixamento e nem questionar. É uma campanha de um time que caiu. E por último, o exemplo que acho que foi o mais positivo, se a gente for comparar, né? Que foi o América Mineiro. O América Mineiro que ano passado, na edição 2021 do Campeonato Brasileiro, ele inicia também com uma sequência de empates. Ele só pontua novamente na sexta rodada, quando ele faz 2 pontos, pontua na sétima também e só vem vencer na oitava. Quando ele chega na nona rodada, continua numa fase ruim. A gente tem que lembrar que nesse ano o Wagner Mancini acabou abandonando o trabalho no meio, eles trouxeram o Marquinhos Santos, tiveram um recálculo de rota, e você pode perceber que dali da 22ª, 23ª rodada, o time passou a acreditar. E quando ele chega na casa dos 44 pontos ali na 32ª e entra numa sequência de pontuação, meu amigo, aí já era previsível que ele conseguiria algo grande na temporada. E no final, ele venceu os seus últimos jogos, conseguiu um empate muito importante na Arena Castelão contra o Ceará no passado também, e assim ele conseguiu nadar de braçada até a vaga na pré-Libertadores. Então, meus amigos, esses são alguns números, alguns dados, alguns detalhes importantes que a gente precisa decorar para essa classificação do Campeonato Brasileiro. Não é o fim do mundo. Temos exemplos negativos que a gente tem que ficar de olho, temos exemplos positivos onde podemos nos inspirar, mas de fato, o Fortaleza tem que acordar. O Fortaleza tem que pontuar o quanto antes no Brasileirão. E é muito importante que isso aconteça já agora no domingo contra o Fluminense. Exemplos nós temos, do próprio Fluminense, inclusive, 2008, jogando uma Libertadores e depois tendo que se recuperar. Fortaleza não foge muito disso, também joga uma Libertadores e também pensa em se recuperar. Então, vamos focar no Brasileirão, tomar partido desses números e tentar melhorar nossos números dentro do Brasileirão 2022. Novamente, um agradecimento muito grande para o Thiago Minhoca, que gentilmente pôde ceder esses números, pôde fazer essas artes que ficaram sensacionais, bem explicativas, e um trabalho assim espetacular. Sigam o Thiago Minhoca nas redes sociais, tá? Thiago Minhoca, se eu não tô falando aqui errado, mas vou tentar colocar depois aí para vocês seguirem, tá? Então, um abraço, galera, para vocês que estão acompanhando esse vídeo. Fiquem à vontade para comentar qualquer coisa e vamos aí torcer para o nosso Leão se recuperar o quanto antes no Campeonato Brasileiro.